A família Souza acabará de se mudar para uma casa de fazenda antiga, em uma pequena cidade do interior. O lugar era isolado, rodeado por colinas e densas árvores que pareciam sussurrar com o vento. A casa em si era espaçosa, mas tinha um ar antiquado, com móveis velhos e decoração esquecida no tempo. Entre as relíquias deixadas pelos antigos moradores, um espelho de moldura dourada chamava a atenção. Ele era enorme, com ornamentos detalhados que lembravam folhas e flores, tudo feito em madeira envelhecida. O espelho estava na sala principal, refletindo a luz suave que entrava pela janela. Rita, a mãe, era uma mulher prática, que raramente acreditava em superstições, enquanto seu marido, Carlos, tinha o hábito de colecionar objetos antigos, o que tornava a descoberta do espelho fascinante para ele. Seus filhos, Júlia, de 12 anos, e Felipe, de 9, estavam mais interessados em explorar a área ao redor da casa, mas Júlia, em especial, sentiu uma conexão estranha com o espelho. Na primeira noite, após o jantar, Júlia passou pela sala e parou diante do espelho. Havia algo inquietante nele, como se o reflexo não correspondesse exatamente ao que ela via. As sombras pareciam mais densas, e os cantos do espelho estavam ligeiramente escurecidos, como se escondessem algo além do vidro. Ela chamou sua mãe, que apenas sorriu. É um espelho bonito, não acha? Vai ficar perfeito na sala. Mas Júlia não estava tão certa. A cada dia que passava, o espelho parecia se tornar mais estranho. A inquietação de Júlia aumentou quando, numa tarde ensolarada, enquanto desenhava no chão da sala, percebeu que algo estava errado. No reflexo, o sol deveria estar brilhando na janela atrás dela, mas no espelho, a sala parecia mais escura, como se uma nuvem pesada bloqueasse a luz. Ela franziu o senho e se aproximou, passando a mão pela superfície fria e lisa. O espelho estava limpo, mas algo dentro dele parecia embaçado, como se o vidro guardasse uma névoa interna. Naquela noite, Júlia teve um pesadelo. Sonhou que estava diante do espelho e sua imagem começou a distorcer, até que o reflexo sorriu de maneira grotesca, os dentes afiados e os olhos negros como carvão. Ela acordou sobressaltada, o coração batendo forte. Tentou contar à sua mãe, mas Rita apenas disse que ela estava impressionada demais com a mudança. É só o cansaço da mudança, querida. As coisas vão se ajeitar, garantiu Rita. Carlos, por sua vez, ficou mais intrigado com o espelho e decidiu pesquisá-lo, mas não encontrou nada de incomum sobre ele, apenas que era uma peça antiga de grande valor. Na manhã seguinte, enquanto Júlia se vestia para a escola, ela olhou de relance para o espelho e viu algo impossível, uma silhueta que não estava lá quando se virou. Sentiu um calafrio correr pela espinha e decidiu se afastar do espelho. Mas a sensação de que algo estava observando-a de dentro dele continuou a persegui-la durante todo o dia. Os dias se passaram, e os estranhos fenômenos se intensificaram. Júlia passou a evitar o espelho sempre que possível, mas Felipe, sem saber do desconforto da irmã, começou a brincar diante dele, fazendo caretas e poses engraçadas. Um dia, enquanto brincavam na sala, Felipe, rindo, exclamou: "Olha só, Júlia, o espelho fez uma careta diferente da minha." Ele achou que era uma ilusão, mas Júlia ficou horrorizada ao ver que o reflexo de Felipe estava, de fato, levemente distorcido, como se fosse uma versão errada dele. Ela gritou para ele se afastar, e quando sua mãe chegou correndo, Júlia tentou explicar o que tinha acontecido. Mas como sempre, Rita e Carlos não deram muita atenção. "É só um espelho. Pare de se preocupar tanto com isso", disse Carlos, tentando acalmá-la. Naquela noite, Júlia não conseguiu dormir. Ao fechar os olhos, as imagens do reflexo distorcido de Felipe a assombravam. Ela decidiu fazer uma pesquisa por conta própria. Usou o tablet para buscar informações sobre espelhos antigos e histórias de objetos amaldiçoados. Descobriu várias lendas, desde espelhos que aprisionavam almas até aqueles que mostravam o futuro, mas nada específico sobre o espelho da casa. Mesmo assim, algo em seu instinto dizia que aquele espelho não era normal. Na manhã seguinte, Júlia percebeu outra mudança no espelho. Agora, havia algo ao fundo, algo indistinto, que parecia estar se formando nas sombras. Era como se houvesse uma figura encoberta, observando do outro lado. Ela mencionou isso para Felipe, que desta vez também pareceu notar algo estranho. "Eu acho que vi alguém lá dentro", ele sussurrou. O medo tomou conta dos dois, e eles concordaram em não se aproximar mais do espelho. No entanto, à noite, algo ainda mais perturbador aconteceu. Enquanto Rita estava na cozinha preparando o jantar e Carlos lia no escritório, Júlia e Felipe brincavam em seus quartos. Júlia ouviu um som estranho vindo da sala, um som como de algo arranhando o chão. Ao descer para investigar, viu o espelho tremendo levemente em sua moldura, como se algo do outro lado estivesse tentando escapar. Ela parou no meio da escada, seu coração batendo rápido, sentindo o gelo na espinha. De repente, a figura sombria que havia visto antes no reflexo ficou mais clara. Era uma mulher, com uma pele pálida e cabelos longos, desordenados, vestida em um vestido sujo e roto.
Seus olhos estavam completamente negros, sem vida. A mulher no espelho encarava Júlia, e seus lábios se moveram lentamente, formando palavras inaudíveis. Antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, a mulher levantou a mão e tocou o vidro, como se estivesse tentando atravessá-lo. Júlia soltou um grito desesperado e correu para o andar de cima. No dia seguinte, Júlia contou o que havia visto para seus pais, mas desta vez com mais insistência. Carlos, preocupado com a saúde mental da filha, decidiu verificar o espelho mais uma vez. Não há nada aqui, Júlia. Está limpo. Eu mesmo vou tirar esse espelho se isso fizer você se sentir melhor. Por mais que Carlos não acreditasse em fantasmas, ele decidiu levar o espelho para o porão da casa. No entanto, assim que ele e Rita o moveram, um som baixo e gutural ecoou pela sala, fazendo todos pararem por um momento. Deve ter sido o rangido da madeira velha, disse ele, tentando acalmar os ânimos. Mas Júlia sabia que algo mais estava acontecendo. Naquela noite, o pesadelo de Júlia voltou, mas dessa vez, ela estava dentro do espelho, e a mulher pálida estava ao seu lado, sussurrando em seu ouvido: "Agora você pertence a mim." Júlia acordou sobressaltada, sentindo-se sufocada. Ela correu para o quarto de Felipe, mas o irmão não estava na cama. Seu coração disparou. Onde ele estava? Ela correu pela casa, chamando por ele, até que o encontrou parado na frente do espelho no porão, com os olhos vidrados, olhando para o próprio reflexo. "Felipe, o que você está fazendo aqui? Saia daí!" Júlia gritou, mas ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos no espelho, e um sorriso sinistro se formava em seu rosto. Júlia o puxou com força, tentando afastá-lo do espelho, mas ele parecia enfeitiçado. De repente, a figura da mulher pálida apareceu mais uma vez no espelho, mas agora ela estava mais próxima do que nunca. Estava tão perto que Júlia podia ver os detalhes grotescos de seu rosto, seus lábios rachados e os olhos negros, que pareciam buracos profundos. A mulher começou a estender a mão, e Júlia sabia que, se não agisse rápido, algo terrível aconteceria. Ela gritou por sua mãe, e Rita desceu correndo, seguida por Carlos. Eles entraram no porão e ficaram horrorizados com o que viram. O espelho tremia violentamente, e Felipe estava imóvel diante dele. Carlos tentou puxá-lo para longe, mas uma força invisível o segurava. "Que diabos está acontecendo aqui?" Carlos gritou, agora completamente assustado. Júlia olhou para sua mãe. "É ela! A mulher no espelho! Ela está tentando pegar Felipe!" Rita, finalmente percebendo o terror nos olhos de seus filhos, pegou uma cadeira e, com toda a força, lançou-a contra o espelho. O vidro se estilhaçou em 1000 pedaços, espalhando-se pelo chão. O reflexo desapareceu. Felipe caiu no chão, como se tivesse sido libertado de um transe. Ele olhou para Júlia, confuso, sem saber o que havia acontecido. O que foi aquilo?" ele perguntou, ofegante. Rita e Carlos estavam sem palavras, olhando para os cacos espalhados. O espelho estava destruído, mas o ar ainda parecia carregado de uma energia estranha. Júlia, no entanto, sentiu alívio. Sabia que a ameaça havia desaparecido com o espelho partido. Nos dias seguintes, a família Souza limpou o porão e tentou seguir em frente, mas as cicatrizes emocionais permaneceram. Júlia nunca mais olhou para espelhos do mesmo jeito. O espelho condenado estava destruído, mas as memórias do que havia acontecido naquela casa permaneceriam para sempre.